Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre diagnóstico e tratamento. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Mônica, boa tarde, Boa gente. tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar fazendo parte da live de hoje. Que bom, seja bem-vinda. Então, sejam Obrigada. todos muito bem-vindos aí à nossa live de diagnóstico e tratamento de xerostomia e síndrome da ardência bucal com o professor Wagner. Vamos aguardar o professor Wagner aqui na sala. Então, logo ele entre, a gente faz o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai trazer aqui dois assuntos, boa tarde, dois assuntos muito interessantes, polêmicos. A gente vai falar sobre síndrome da ardência bucal, vamos falar sobre xerostomia. Estamos aguardando o professor Wagner, nosso ilustre convidado. Vai sim, vai ficar salvo no perfil. De onde é essa música que tá tocando aí no fundo? É sua, Joyce? Ai, não é minha não, do meu vizinho, Mônica. Ele escuta música todos os dias e é essa altura aí. Não tem nem muito o que fazer, né? É, verdade. Tô escutando aí no fundo. Mariana, cadê seu pai, Mariana? Até a Mariana já entrou. Cadê seu pai, Mariana? Então, estamos aguardando aqui a entrada do professor Wagner para a gente dar início à nossa live sobre xerostomia e síndrome da ardência bucal. São assuntos muito interessantes, polêmicos, contemporâneos, porque a gente vê o tempo todo na nossa clínica diária, né, tem um aumento aí do número de casos absurdo, principalmente por conta da pandemia. Vamos aguardar a entrada do professor Wagner. Ah, o professor Wagner acabou de entrar na sala. Que ótimo. Alô, Olá! tá ouvindo bem? Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Esse Boa chique é tarde. toda para live? Tá um pouquinho frio, né? Vem um ventinho aqui. E também a Joyce merece, né? Ai, tá vendo, Muito Joyce? obrigada. Então, professor Wagner, boa tarde. Boa tarde, Joyce. A Joyce está aqui representando o nosso projeto de extensão Odontologia Médica da UERJ. Vai me ajudar a conduzir aqui a nossa entrevista com o nosso ilustríssimo professor Wagner Pinto das Chagas. Obrigada aí para quem está desejando aí boa live para gente. Muito obrigada. Eu já gostaria, Wagner, de te agradecer aí
de forma antecipada pela sua disponibilidade em participar da live, tá? Adorei a canequinha, olha, da LAP, todo marqueteiro. E aí, ó, teu primo tá mandando mensagem aqui, Wagner. Ah, meu Deus, se é Chagas é chique, né? Não é? Isso aí, ó. Falei pra ele vir aqui dar um alô pra você. Olha só, então queria te agradecer assim, antecipadamente por sua disponibilidade, por ter aceito assim, muito prontamente esse convite, né? Quando a gente pensa em hipossalivação, xerostomia, síndrome da ardência bucal, que é uma realidade cada vez maior no nosso consultório, né? A casuística é muito grande. Uma das primeiras pessoas que me vem à cabeça é você, né, Wagner? Então eu tenho orgulho de poder dizer que o professor Wagner trabalha na minha equipe de estomatologia, trabalhamos juntos, somos amigos e trabalhamos juntos. E eu tenho certeza que a expertise dele no assunto vai contribuir muito aqui. Pelo menos eu tenho várias dúvidas, já anotei todas para eu poder tirar aqui. Então, Wagner, muito obrigada. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é uma dúvida, né? A gente tem que lembrar que tem muitas pessoas assistindo a gente, tem pessoas que vão assistir posteriormente, porque essa live vai ficar gravada aqui no feed, e muita gente, né, tem aluno de graduação, temos colegas, temos especialistas, temos pacientes, então o nosso público-alvo aqui é bastante misto. E muita gente confunde os termos hipossalivação e xerostomia, então eu queria abrir a live pedindo para você fazer essa definição para a gente desses dois termos. Olha só, hipossalivação é um termo muito legal para mim, porque eu às vezes falo hipossialia e sou corrigido pela juventude. Ah, jura? A juventude, hipossalivação, hipossalivação, né? Depois de quase 50 anos de odontologia, a gente fica falando dos termos antigos, hipossialia. E a xerostomia, no étimo da palavra, né? Xero vem de seco, por isso que a gente tem a expressão cópia xerográfica, que chamam xerox, né? O xerox. E, na verdade, a xerostomia é a sensação de boca seca, que pode acontecer na hipossalivação ou não. A gente, às vezes, vê paciente com queixa de xerostomia que não tem a hipossalivação verdadeira, que é a diminuição do fluxo salivar, que pode ser o estimulado ou natural. Então, a gente vai... Assim, hipossalivação é quando há diminuição do fluxo salivar. Hipossalivação ou hipossialia, né? O contrário seria hipersalivação ou cialorreia, que é o Mas cialorreia, na verdade, é o corrimento, né? Quando o paciente baba, aquilo que é a cialorreia, né? Causada pela hipersalivação. E a xerostomia é a sensação, quando o paciente sente a boca seca, quando ele tem a queixa da boca seca. Quando ele se queixa da boca seca, ele tem a xerostomia, que pode vir acompanhada ou não da hipossalivação. Na maioria das vezes vem acompanhada, mas às vezes o paciente se queixa da xerostomia, mas não tem uma hipossalivação. Eu posso definir hipossalivação como um sinal e a xerostomia como um sintoma? Sim, a xerostomia é um sintoma, é o que o paciente está sentindo, né? Uhum. Tem alguns autores que falam até assim, quando vai falar que xerostomia junto com a hipossalivação, fala assim, xerostomia verdadeira. Ah, entendi. Xerostomia Não é causada por só a queixa, será, quando elas estão juntas, né? Agora, existe também o paciente que tem a hipossalivação, mas não tem a xerostomia. Mas é que é muito difícil. Na maioria das vezes, a hipossalivação acompanha com a sensação. E será que a gente poderia dizer, eu vejo assim na literatura que existe uma confusão muito grande entre esses dois termos, né? Muitas vezes são utilizados esses termos como se fossem sinonímias, e a gente acabou de ver que não são, né? Mas muitas vezes as pessoas atropelam, querem falar manifestações orais da hipossalivação, aí falam manifestações orais da xerostomia. Por exemplo, aumento de prevalência de cárie não é manifestação oral da xerostomia, certo? É manifestação oral de hipossalivação, concorda? É verdade, mas essas confusões vêm tudo de
traduções, né? Às vezes no original também tá assim. Não às vezes no original, mas a maioria das vezes de traduções, e era antigamente, e aí vão traduzindo. A gente já discutiu várias vezes sobre traduções, o Severo, né? Que eu não gosto, né? Nossa, não, ninguém gosta. Né? O Severo como grave, né? Que não é. O grânulos sulfúricos, né? Que é grânulos de enxofre, os plasmócitos, né? Plasmócitos. Mas eu vejo em alguns textos em inglês também, do original, assim, do idioma original. Às vezes esse trocadilho, assim, acho complicado, essa troca, na verdade. E aí já me veio uma coisa à cabeça aqui, ó. Tratar o paciente que tem xerostomia por hipossalivação é difícil. Agora, tratar o paciente que tem xerostomia e não tem hipossalivação deve ser um desafio, não é? É um desafio, é mais difícil. É mais difícil, né? Então, aí são experimentadas outras drogas, que depois a gente vai falar, quando falar na SAB, que podem ser usadas também na xerostomia sozinha, sem a hipossalivação. Então tá. Então a Joyce vai fazer aí uma pergunta para abrir as perguntas dela, da odontologia médica, representando a odontologia médica. Vamos lá, Joyce. Então, professor, tem como você falar um pouco sobre a sua experiência com a saliva artificial? Olha só. Todo medicamento, aliás, tudo na vida, estudar, fazer academia, precisa da adesão da pessoa. A experiência que eu tenho com essa chamada saliva artificial não é muito boa, porque não tem uma adesão do paciente. Tem que guardar na geladeira, tem que fazer bochecho de tanto e tanto tempo, pode engolir, pode não engolir, o paciente esqueceu, aí se guarda na geladeira, se ele vai trabalhar, ele tem que ter uma geladeira no trabalho, essa coisa toda. Essa saliva artificial... Essa manipulada. Essa manipulada, que a gente chama de manipulada, que inclusive a Faculdade de Farmácia da UFRJ manipula muito bem e com um preço... Muito acessível, né? Muito acessível, né? Uhum. A adesão é pequena, né? E na hipossalivação, a gente tem duas saídas. Ou incita, estimula a produção de saliva, ou coloca uma nova saliva, ou repõe uma nova saliva. Uhum. E esse repor uma nova saliva seria pela saliva artificial, que teria que ter a consistência da saliva, teria que ter... Saliva, 99% da saliva é água. 99% da saliva é água. Mas existe IgG, IgM, IgA, outras enzimas. Várias enzimas, né? Várias enzimas e outras substâncias químicas. E quando a gente tenta aproximar a saliva artificial da saliva mesmo, pode ficar bom, mas o problema é esse. Então, hoje em dia, existe salivas artificiais já prontas, ou lubrificantes já prontos no mercado. Existe, mas muito. Hoje em dia existe muito. Existe muito. Eu pode falar aqui que a gente não tem conflito de interesse, não tem patrocínio para essa live. Não tem conflito de interesse nenhum, então, eu posso falar. Pode falar à vontade aqui. Eu sou viúvo do Orobase, né? Nós somos viúvos do Orobase Gel, né? Orobase Gel, que era da Lacled, depois foi para a GSK, a gente não acha mais, importado. Mas agora no Brasil aqui tem o Bioxtra, eu tive uma treta também aí com o Bioxtra, porque quando eles lançaram a gente receitava, mas o paciente não encontrava. Agora a gente tem o Shell Lacer, que tem creme dental, tem o gel, tem um corutório, a gente tem aquele Kim Hidrate, e a gente tem uma coisa muito barata, que é interessante, que pode dar um certo alívio, que é o KY Gel.
a gente faz um uso off-label do KY Gel, que é um lubrificante sexual, lubrificante íntimo, ou anal, íntimo. ou vaginal, um lubrificante íntimo, que é a base d'água. Ele só tem água ali. E aí ele pode ser usado também. No início do tratamento, eu gosto de usar um gel com miconazol a 2%. Por que eu gosto de usar? Porque eu já faço um equilíbrio ali de candidose que certamente vai ter no paciente com hipossalivação. E aí depois eu vou, aos poucos, trocando e fazendo no SOS, quando ele sentir a boca muito seca, o uso desses outros gels lubrificantes. Mas não tenho conflito de interesse nenhum aqui. Aliás, não sou nem muito bem visto por esse pessoal aí dos lubrificantes aí. Então você começa com a prescrição com antifúngico tópico. Um antifúngico tópico em gel. Em gel. Quantas vezes por dia que você faz? Eu faço 4 vezes. Eu faço 4 vezes ao dia, porque ele não tem uma aderência, então o que tiver de saliva ele vai engolir e vai sair. Eu faço 28 dias, não é um número cabalístico, já teve aluno que perguntou, poxa, professor, isso é na numerologia. São 4 semanas, 7 vezes 4, 28. E quando o paciente sentir a água, né? Se a gente pode produzir até 1,5 litro de saliva por dia, no mínimo 1,5 litro de água a gente tem que beber por dia, e o paciente também não tem a adesão, não tinha. Hoje em dia todo mundo anda com aquela garrafinha né, de água. Tem até aplicativo, não tem aplicativo de celular para lembrar a gente de beber água? Tinha. Eu tenho um amigo que usa. Não, eu tinha, não uso mais, mas eu usava por causa de litíase renal, mas aquele negócio é um Tamagotchi. As crianças, aí, os alunos jovens não lembram o que é Tamagotchi, mas a minha filha mais nova tem 30 anos, ela, quando era criança, ela surtou lá com o Tamagotchi. Quando o Tamagotchi avisou que queria... Cuidar do bonequinho, né? Cuidar do bonequinho. E deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você acha que um bom protocolo seria começar com antifúngico tópico na forma de gel, miconazol a 2%, Isso. 4 vezes ao dia, durante 4 semanas, 28 dias, né? Aproximadamente um mês, e já entrar com lubrificante. Lubrificante ou saliva artificial? Qual que você prefere? Por quê? No início, quando está usando o gel com antifúngico, eu prefiro o lubrificante íntimo, porque é a mesma base do gel com antifúngico. Então não vai ter muita mudança ali na base, né? Entendi. Agora, quantas vezes... Desculpa. Tem que ver se faz cialometria também, se a saliva, se é um deserto, né? Eu estou com uma paciente agora, paciente psiquiátrica, que é um deserto. Então, a anamnese tem que ser muito bem feita, o exame físico muito bem feito, né? Tem que ver a idade do paciente, se o paciente é polifarmácia ou não. Na maioria das vezes são pacientes polifarmácia, que tomam muitos medicamentos que produzem hipossalivação, pacientes também com hipertensão arterial sistêmica, que toma hidroclorotiazida ou anticolinérgicos, né? Outros anticolinérgicos, outros medicamentos capazes de produzir hipossalivação. Então tem que ter uma anamnese muito bem feita para fazer a exclusão e o grado, né, o grau de hipossalivação. E aí depois a outra coisa interessante também, muito interessante, né? O lip balm. O paciente com hipossalivação, ele tem que ser orientado a usar um lip balm. Eu prefiro esses aí que tem
ácido pantotênico, né? Tem uns aí mais baratos, tem um aí assim mais chiques da Roche-Posay, que a professora Mônica prefere, aqueles mais chiques. Por quê? Porque o paciente que tem hipossalivação, ele fica toda hora lambendo os lábios. E ele pode ter ali uma quelite esfoliativa, pode ter uma quelite candidisiásica, que é uma candidose no vermelhão dos lábios. Então, é uma maneira boa também de lubrificar a mucosa de transição, o vermelhão dos lábios, também que vai ajudar na hipossalivação e na xerostomia. Manteiga de cacau lubrifica lábio? Eu não gosto não, porque tem petrolato. Né? A gente não sabe se a manteiga é de cacau, se é de caterité. Tem a caterité? Tem um negócio assim, né? Não gosto não. Eu não gosto nem de vaselina, nem de manteiga de cacau. Posso falar o que eu uso. Eu uso ou o Cicaplast, Balme B5, que é para o corpo, mas tem um labial, ou posso usar o Euceril, ou aquele Bepantol Derma Regenerador Labial, Carmex, tem vários lip balms aí no mercado. A gente chega na Raia, na Cláudia Raia, vai pagar, até agora tem uma porção assim tem aquele também caro, que é uma frutinha assim que roda, não sei se a minha mulher está assistindo, ela falou que ia assistir. Ela tem 50 lip balms diferentes, minha filha mais velha também tem 50 lip balms diferentes, é colecionadora disso, mas eu uso esse. E nós, até falar, legal, que é a Mônica que está batendo esse papo comigo, que eu e a Mônica, nós somos viúvos do Ceralip. Ai, adoro, cadê? Né? Antes do Cicaplast existia um chamado Ceralip, que não tem mais. O Cicaplast substituiu, né, o Ceralip. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, essas seriam medidas, né, Wagner, de hidratação da mucosa, né? Medidas paliativas, não medicamentosas. E como é que você faz para estimular a salivação? O que você usa aí na sua rotina diária? Para estimular, é um problema mais sério que existe, para estimular, né? Para estimular, nós temos duas drogas. Nós temos aquele Cevimeline, que a gente não encontra aqui, que é não 30 tem no Brasil. Tem no Brasil, o Evosac. E a gente pode usar pilocarpina. Pilocarpina comprimido ou colírio? A gente comprimido a gente não encontra, então tem que mandar manipular. E a gente pode usar o colírio na língua, mas se a gente for ver a faixa etária e o tipo de paciente que tem essa queixa, isso vai nos impedir de usar a pilocarpina, porque a pilocarpina produz uma taquicardia, então tem que ter um controle muito grande da pilocarpina. Lá na UERJ, a gente, o que fazia? Via o pulso do paciente e a pressão arterial, aferia a pressão arterial e o pulso, colocava 3 gotinhas de pilocarpina, esperava 15 minutos, via, e quando ela produzia, a pessoa ficava satisfeita. Quando a gente tinha assim, certeza que não ia dar problema, a gente deixava o paciente levar para casa o colírio de pilocarpina. Na hora de receitar, colocar para uso somente nesse consultório, imitando lá a receita americana, Only Use Office, né? Então, quando você faz a pilocarpina, você faz só no consultório, o paciente não faz uso caseiro. A não ser quando você tenha absoluta confiança que não vai ter um abuso. E eu posso falar, assim, porque eu sou idoso, né? Sem problema nenhum de coisa, mas
Velho é um problema. Você fala para a velhinha, olha só, dona Ermelinda, somente 4 gotas de manhã e 4 gotas à noite. Ela, durante o dia, ela vai sentir, ela vai colocar 8. Ela vai falar, doutor Wagner falou 4, se 4 é bom, 8, então, aí ela morre. Teve uma vez, foi muito engraçado, lá, não sei se a Mônica lembra, que ela chegou assim, toda feliz lá na UERJ, e falou assim, professor Wagner, aquele remédio que o senhor me deu, eu falei, e aí, melhorou? Ela, quase morri. Foi pegar um ônibus, ela correu para pegar um ônibus inteiro, então tem que ter muito cuidado, e antes eu era mais impulsivo, receitava mais, hoje em dia, como eu sou velho, né? Sou beta-bloqueado, tomo atenolol, a maioria deles também que vem aí são beta-bloqueados, a gente não vai usar a pilocarpina não, só em algum cuidado. E tem a laser terapia. Ô Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a pilocarpina, algumas curiosidades aqui. A pilocarpina, qual é o protocolo que você faz? Se o paciente for usar em casa, ele vai pingar direto na língua? Ele vai pingar na língua, tem a 2% e a 4%. Fazer sempre a 2%. Ele vai pingar na língua 4 gotas e vai ficar sentado. De manhã, à noite não. De manhã. À noite também? À noite também. Mais perigoso à noite, porque há uma diminuição do fluxo à noite. Mas alguns pacientes, eles podem ter uma taquicardia noturna e não ter condições de levantar. Então tem que ser feito, o melhor é fazer sob o controle do profissional. Wagner, você usa pilocarpina por quanto tempo? Você faz desmame? Eu faço. Por quanto tempo você usa? Por quantos dias? Eu uso no máximo 7, 10 dias. Porque e vai diminuindo o número de gotas? Vou diminuindo o número de gotas, mas vou vendo o resultado, né? Eu vejo muita queixa em relação à pilocarpina, não sei se você tem a mesma percepção, que quando o paciente usa, ele fica muito feliz, né? Ela é muito benéfica. Mas para de usar, volta. Exatamente, né? Então, assim, você dá uma melhora para o paciente substancial de 7 a 10 dias, depois interromper, é uma questão que a gente sempre levanta, né? Como fazer a manutenção desse efeito. É bom fazer esse levante e, ao mesmo tempo, ir fazendo a substituição salivar. A saliva artificial, o KY, o Xerolácer, o Biossa e tal. Quando ele vai ter novos hábitos também de beber mais água, de se hidratar melhor, né? A Lu Rodrigues está dizendo aqui que não conseguiu entender como é que você faz o protocolo miconazol a 2%, gel oral com o lubrificante. Como que você usa os dois ao mesmo tempo? Não, eu uso o lubrificante SOS. Eu faço o miconazol a 2% gel oral 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. No intervalo, se o paciente sentir que a boca está seca, aí ele usa o lubrificante à base de água. Perfeito. Wagner, você estimula a salivação sem ser de forma medicamentosa, sem ser com laser. Eu pergunto assim, em relação a algum alimento, você acredita que alimentos cítricos de fato aumentem a quantidade de produção de saliva? Olha só, antigamente se usava as gotas de limão, né? E nós somos, na maioria, dentistas. Você vai falar o professor Monerá, o Antônio Monerá, que você vai pingar limão no dente do indivíduo, ele vai te matar no dia seguinte. Mas não dá para pingar numa fruta? Tipo assim, pegar maçã, cortar em fatias, pingar na maçã e comer? Mas já tentaram tudo, cajá. Antigamente se usava uma coisa, nunca mais ouvi falar nisso, chamava umeboshi. Era uma ameixa japonesa, chinesa, que é um negócio pior coisa do mundo. Você coloca aquilo na boca, você saliva demais.
E já tentaram tudo, né? Gengibre, né? Isso, gengibre, bala de tamarindo. Bala de tamarindo, gengibre, Eu cajá, prescrevo até hoje bala de tamarindo. cajá, passar em restaurante com comida cheirosa para estimular. Queijo também, né? Estimula a salivação. É, Quando eu penso assim no paciente com xerostomia por hipossalivação, eu acho que a gente tem que tentar cercar de todos os lados para ver se ele tem algum benefício, né? Porque não é fácil tratar esse paciente, eu não acho. Agora, assim, mais difícil do que tratar hipossalivação e xerostomia é a síndrome da ardência bucal, não é? síndrome da ardência bucal é um problema sério, muito sério. Que a gente não está chamando mais há bastante tempo de síndrome da ardência bucal, né? A gente prefere chamar, você prefere chamar de desordem? Desordem de ardência oral, desordem de ardência bucal, né? Porque, na verdade, se os sinais e sintomas diferem de uma pessoa para outra, né? Não é uma síndrome, né? É uma... Perfeito, porque não se repetem os achados, né? E tem vários nomes, né? Antigamente chamava mais, como era mais na língua e queimação, glossopirose, estomatopirose, glossotínia, estomatodínia. Síndrome, os médicos, os otorrinos falam síndrome da boca ardente. É boca ardente. É quase um espanhol, né? Ardiente. É quase um espanhol. Professor, então, tenho uma dúvida. Qual é o grupo mais afetado pela síndrome da ardência bucal e por quê? O grupo mais afetado são mulheres na peri ou pós-menopausa, porque há uns componentes genéticos, né? Tem um componente genéticos e a gente vai ver também, não só por esses componentes genéticos e hormonais, mas por ser polifarmácia. São mulheres uma ainda? Lista de 50, mulheres de 65 anos, a queixa nessa faixa, que aí você vai ver, elas usam 50 medicamentos, né? Essas pacientes têm queixa de ardência principalmente na língua, né? O local que mais arde, mais queima é a língua. E eu queria te perguntar, na sua experiência, essas pacientes, elas acordam à noite pela queimação? Não. Na maioria das vezes, não. Uma vez ou outra, algumas dizem, mas aí você vai ver, tem que prestar atenção que tem uns inibidores da ECA, da enzima de conversão da angiotensina, enalapril, captopril, que pode provocar uma ardência bucal também. Então, pacientes que usam essas drogas podem ter durante a noite. Porque é assim, a sábia tem a primária e a secundária. A primária, quando a gente vê tudo, nada seria capaz de provocar ardência, aí é primária. E a secundária é quando tem algum fator desencadeante, não é comorbidade, não. Porque a síndrome da ardência bucal, ela é neuropática, ela não é psicogênica, não é psicológica, mas tem uma comorbidade, né? E é aquela velha história, como ela é classificada também como uma cefaleia, é aquela velha história, não foi a sua ansiedade para a prova que provocou a sua dor de cabeça. A sua dor de cabeça, você ficou sem paciência para a sua dor de cabeça porque estava ansiosa para a praia, para a prova. Então, essas comorbidades, elas vêm junto, são doenças que vêm junto, mas elas não são causadoras da síndrome da ardência bucal. Aí tem uma opção de coisa, aí dentista vai ver prótese mal ajustada, hábitos
Wagner, e como é que a gente pode dizer, assim, fechar o diagnóstico de síndrome da ardência bucal, uma vez que o paciente só tem sintomas, não tem expressão clínica, não tem lesão palpável, né? São relatos do paciente, como que a gente pode dizer que, com segurança, que aquele paciente tem síndrome ou desordem da ardência bucal? Olha só, é muito difícil. Hoje em dia se faz assim, para ver se é periférica ou não, se anestesia o nervo lingual, se continuar, não é periférico. Se continuar, é periférico. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que o tratamento, ele é multidisciplinar. O paciente, normalmente, quando chega a você, ele já foi em outros profissionais. Ele já angustiante, né? Muito É difícil. angustiante. Então, tem até uma expressão antiga que eu uso, que é: você casa com o paciente. E o paciente ele não fica feliz, né? Porque assim, é uma doença Ele que é não pouco fica feliz. provável que você dê para o paciente uma solução para o caso. Você pode tentar dar uma melhoria, né? É pouco Todo o seu provável, 100%, é difícil 100%. Muito difícil, mesmo com todas as opções terapêuticas descritas na literatura, que eu vou abordar aqui com você, vou te perguntar da sua experiência, a gente vê que realmente o paciente ele fica frustrado, porque a gente não consegue isso. Eu acho que a gente tem que deixar claro desde a primeira consulta com esse paciente, que a chance de resolução dessa condição não é uma chance muito provável, né? A gente falar a verdade para o paciente, porque o paciente chega assim, às vezes, no consultório falando: minha boca está queimando, tá ardendo, não consigo mais viver com isso, eu vim aqui porque eu quero que você resolva. Não é E o isso? acolhimento, né? É muito Exatamente. importante, né? Aí vamos nos dar os parabéns para a equipe de estomatologia lá da UERJ, né? Que os pacientes são muito bem acolhidos pelos professores, pelos alunos, né? Então, esse acolhimento é muito importante, o paciente se sentir acolhido, se sentir feliz, que é um sofrimento. É um Verdade. sofrimento. Teve uma vez até, Mônica, eu vou até pedir os alunos aí, a você e tal, que eu vou voltar com essa ideia, que eu estava com uma ideia de descrever as sensações relatadas pelos pacientes. A mais estranha que eu ouvi foi a paciente falar assim: doutor, parece que cortaram a minha língua e colocaram na churrasqueira. Imagina essa situação. Outra coisa, Joyce, lembrando da tua pergunta, eu já atendi homem. Estou atendendo um que está me traindo com uma outra estomatologista que me mandou uma mensagem hoje. Não Professor Wagner, estou atendendo fulano de tal, com seu paciente, mas ele tem cancerofobia também. E aí tem umas outras comorbidades que vão... O paciente foi a otorrino, a psiquiatra, a psicólogo, a dentista, a dermatologista, e a doença é crônica e não melhora, e ele vai ficando, e ele vai pulando. Então, a gente que é mais velho, estamos mais tempo na estomatologia, e temos, assim, alunos, né, ex-alunos, a gente fica sabendo: ô, professor, atendi... Professor Wagner, o paciente vai ali, ele vai procurar um alento, um lugar, vai lá. Isso é muito comum na estomatologia de uma forma geral, né? O profissional o paciente vai num profissional e aí não consegue encontrar a solução, porque simplesmente não existe, e acaba indo em outro e outro. Só que acontece que na estomatologia todo mundo se conhece. Então, e no caso da SAB, a gente pensa: graças a Deus. Eu não queria falar isso, eu só pensei. Esse paciente está lá com fulaninha. A Simone está perguntando aqui se a carência vitamínica, essa hipovitaminose, de alguma forma pode ser a causa da síndrome da ardência bucal, para a gente explicar por que não.
Não, porque na maioria dos casos, antigamente a gente tinha até como protocolo, fazia dosagem de vitamina B12, de zinco, zinco às vezes pode estar, ferritina, né, ferro sérico, folatos, né, e um hemograma, né, porque Até hoje eu faço. Algumas anemias ferroprivas podia até ter envolvido. Eu faço ardência, né? Para dar uma satisfação ao paciente. O paciente se sente acolhido. Esse dentista, esse médico, esse dentista, ele está preocupado comigo, ele pediu esses exames, né? E aí, disfunções tiroidianas também, pode estar envolvido em algum tipo de ardência, né? Ter muito cuidado com esses medicamentos aí, inibidores da ECA, né? Captopril, enalapril, que pode provocar isso, e alimentação. Tem que ser uma anamnese muito bem feita e sempre. A anamnese ela é continuada, não é só no primeiro dia, não, do paciente. Você vai, e eu tenho pacientes, né, na clínica privada, e tenho pacientes, eu trabalho no SUS ainda, não me aposentei, eu trabalho em 2 serviços de estomatologia, numa cidade aqui próxima, e é muita gente, é muita queixa. Eu ainda trabalho com uma clínica médica de otorrinolaringologia, que é muita queixa, porque não é o dentista e o otorrino que são os 2 profissionais mais... É interessante, às vezes, né, Mônica, quando a gente vê a paciente mais idosa, vai acompanhada do companheiro, do marido, e ela fala assim, eu não estou ficando maluca, eu sinto isso mesmo. Não é, doutor? Porque já teve problema ali conjugal da queixa, né? Imagina Simone, a pessoa ficar com a boca pegando o dia inteiro. Vou só complementando aqui, Simone, o que o professor Wagner falou, né? Hipovitaminose, por exemplo, hipovitaminose do complexo B, anemia ferropriva, essas condições sistêmicas podem causar ardência bucal. Então, quando a gente solicita a dosagem dessas substâncias, é, na verdade, tentando chegar a um diagnóstico de exclusão. Tá? O diagnóstico dessa condição é feito por exclusão de outras que são palpáveis clinicamente, que a gente consegue aferir clinicamente. Por isso que é importante a gente solicitar esses exames. Não que esteja associado a essas alterações, não está, mas aí quando a gente descarta essas alterações, a gente chega a esse diagnóstico. Professor, quais os tratamentos possíveis para as pessoas que são acometidas por essa doença? Vários tratamentos são propostos, né? Os mais usados, né? Vamos falar da terapêutica medicamentosa, né? Os mais usados até hoje foi a capsaicina, que da pimenta, né? Qual a sua experiência com a capsaicina? Você tem resultado positivo? Eu não tenho. Eu não tive resultado positivo nenhum com capsaicina, nem com o Moment, que é o creme, né? O comercial, nem manipulado, mas eu tive com o bochecho com a pimenta. Você me falou isso, né? Com a tabasco? Existe uma pimenta chamada tabasco, tem verde e vermelha. Então, botar 1 colher de café em 10 ml e bochechar, eu tive uma boa experiência com isso em alguns pacientes, inclusive no paciente homem. É difícil o paciente aceitar isso, né, Wagner? Você falar para ele fazer hoje, pimenta, né? Hoje, com esses inibidores seletivos de recaptação da serotonina, essas drogas novas aí, gabapentina, duloxetina, e outros antidepressivos tricíclicos também, alguns melhoram, outros não. Mas muitos pacientes já fazem uso desses medicamentos. Muitos pacientes já fazem. Essa semana aconteceu isso, de uma paciente que eu fui receitar 30 miligramas de duloxetina, aí ela falou assim, doutor, eu já tomo 90, para outra coisa, mas ela já tomava 90. Exatamente.
É difícil, né? Mas Você pensar. se tentou de tudo. Teve uma época que tinha lá, eu perdi o contato, mas tinha um grupo lá na UFRJ, Ah, Mônica deve lembrar, né? Um grupo da lembro, claro. UFRJ, que era na farmácia, né? Isso. Que eles estavam querendo fazer um trabalho com périco perforato, que é a erva de São João. Aí eles visitaram lá o ervo, procuraram a gente e tal, mas tem catuama também, está se usando agora a tal da catuama. A catuama é um preparado lá, sem preconceito com fitoterápico, que tem a catuaba, o muarama, o puarama, sei lá, e guaraná. Jaborandi, chá de jaborandi. Outra coisa também que é evidência anedótica, mas esse eu gosto, que é fazer um chá de camomila naquela cuba de gelo, das bolinhas de gelo. Uhum. E o paciente, quando sentir ardência, chupar aquele gelo de camomila. A camomila é Calmante, né? alivia, é um calmante, e o gelo vai anestesiar ali, Da mesma mesmo forma de que a gente. periférico, se for periférica. Hã? Da mesma Se forma não que a gente for faz para mucosite, né? Se não for periférico, também não adianta nada. E sucralose? A sucralose é um problema. Meu nome é O adoçante? Esplenda, né? Linha, Esplenda, ela muda um pouco o gosto. Só que a sucralose, até para pacientes diabéticos, hoje em dia já está sendo discutido se pode ser usado ou não. Naquelas perversões de gosto, nessas digeusias com perversão de gosto, a sucralose é interessante. Eu estou usando num paciente agora, usando em 2 pacientes, um em digeusia pós-Covid e outro numa digeusia. Esse cara é interessante, Mônica. Numa digeusia, o paciente bateu de carro ou de moto e teve um trauma cerebral e ficou com anosmia e digeusia. E aí eu trabalho num lugar que tem um centro de reabilitação também, então eu e a neurologista estamos atendendo, fazendo com ele, e ele está fazendo lá, eu estou fazendo a estévia lá, estévia não, desculpa, a linha. E como é que você faz? Qual é o protocolo que você faz da sucralose? Passa ali uma colher de sopa ali, em meio copo d'água e bochechar. Bochechar e eliminar, descartar. Bochechar e descartar. Quantas Aquilo vezes muda por dia? Muda o gosto, faz umas 3 vezes por dia. Olha só. É Esplenda, né? É o Esplenda, né? É linha ou Esplenda, né? Pega um saquinho ali, eu não lembro se tem ali 30 gramas, é 30 gramas que tem no saquinho? Tem, eu acho que menos, talvez, não sei. Não sei. Linha vem no saquinho. Wagner e Benalete. Olha só falando do linha, eu só uso a ciclamato e sacarina, que é esse zero cal e tal, porque eu odeio esse negócio, eu odeio sucralose, eu acho que dá o gosto residual. Inclusive, eu acho até que melhora na síndrome da ardência bucal, porque o cara fica com um gosto tão ruim daquele negócio na boca, que é por sublimação que melhora a síndrome da ardência bucal. Benalete, você falou Benalete? Foi. Benalete é aquela pastilha antiga que se usava para tosse. Benalete também é evidência anedótica. Benalete é difenidramina. Benalete é aquela mesma coisa que passa, não, Caladril. Você lembra aquele negócio? Caladril? Picada de mosquito, aquilo é difenidramina. E aí ele dá um alívio também, uma aliviada também. Ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico eu uso ainda.
Uso até hoje. Você manda manipular? Mando manipular, eu faço 300 miligramas 2 vezes por dia, BID, faço 600 miligramas, faço 30 dias, depois repito, porque... Mas você faz com interrupção ou você faz direto? Não, eu faço direto, porque lá no 20º dia, mais ou menos, é que o paciente começa a sentir os efeitos. Você tem melhoras, né? Muita. Agora, tem um problema, o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico tem um problema, tem 2 problemas aí. Um problema é que ele é ácido. Então, você deve pedir na farmácia de manipulação de uma cápsula ácido resistente. Lá, a Leilinha agora está assistindo? Não, né? Não vi. Minha filha, a professora Mariana, está assistindo aqui. E amava Benalete. Eu não estou vendo aqui quem está... o Max, um antigo colega meu, dentista, foi seu aluno, está aqui também, mano. Muita gente mandando abraço aqui. Então eu estava falando Estava falando do ácido alfa-lipoico. Do ácido alfa-lipoico. E a maioria desses pacientes com queixa de SAB fazem um uso abusivo, dos inibidores de bomba de próton. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, É uma tentativa de diminuir essa ardência também, né? Diminuir essa ardência também. O que faz uma hipocloridria e vai aumentar a candidose bucal. Verdade. Né? Nós já vimos pacientes com glossite romboidal mediana que vai ver o inibidor de bomba de próton. Então, isso aí é uma bola de neve, uma roda gigante, uma bola de neve, uma coisa vai pegando outra, vai agravando, o paciente vai ficando cada dia mais chateado. A Pisani aqui, a odontologia, fez a pergunta que eu acho que é o que a gente mais usa nos dias atuais, né? Pelo menos ou o que mais usa ou o que é mais eficaz, né? De todos os medicamentos que a gente tem em relação ao tratamento da síndrome da ardência bucal ou desordem da ardência bucal, para quem preferir, é o clonazepam, né? Queria que você contasse um pouquinho... O quê? Quem falou? Pisani Odontologia perguntou qual era a sua experiência com clonazepam. Conta aí pra gente, tanto no tópico como no sistêmico. Leilinha agora não está aí, não? Não vi ainda a Leila, não. Nossa farmacêutica, ela é que faz a ponte aí entre a odontologia e a farmácia. O clonazepam é interessante pra caramba. Em 2014, mais ou menos, um professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de Goiás, que eu tenho a alegria e o prazer de ser amigo, a Mônica também, que é o professor Luciano Castro, que é o maior estudioso de síndrome da ardência bucal no Brasil. É ele que tem artigos publicados na revista PEN, ele é aqui de grupo de estudos americanos e tal. Ele fez um trabalho que ele faz do clonazepam para bochecho, porque antigamente se pegava um comprimido de Rivotril, se mastigava, mexia na boca, engolia ou cuspia. E aí ele ficou todo feliz, e ele foi o primeiro a falar no bochecho. Aí em 2015 sai um trabalho retrospectivo de Harvard, que lá em Harvard já estava usando desde 2008 o bochecho. Verdade. O bochecho, mas ele não tinha sido publicado. Até então ninguém sabia. A ideia dele foi junta com a de Harvard. Só que ele usava 0,1 miligrama e nesse trabalho de Harvard eles mostram que 0,5 miligramas por ml seria uma eficácia, né? Uma eficácia maior. Eu estou tendo bons resultados com isso. Só que tem um problema. É que a maioria desses pacientes já usam outros benzodiazepínicos. Né? Muitos usam aquele que
que não induz o sono, mas é um muito mais rápido, que é o... Depois eu vou lembrar, então. Uns que induzem... Não induzem o sono, não é indutor do sono, mas é muito mais... Alprazolam. Muitos usam o alprazolam. E aí você tem que ter um bom relacionamento com o médico, com o clínico. Normalmente quem receitou não foi o geriatra, foi o cardiologista. Se ele pode trocar. E aí você faz o bochecho com o clonazepam e o paciente engole. O bochecho com clonazepam você faz em qual posologia? Qual protocolo Olha você só, segue? eu faço agora assim. Por isso que eu estou sentindo falta da Leilinha Góes, porque ela vai botar isso no papel para a gente direitinho. Eu faço 3 a 4 gotas num copinho de café. Ah, você está usando gotas. Estou usando gotas. Eu não mando manipular. Não manda Já manipular. Você está usando o comercial. Porque gotas é mais ou menos 2,5 miligramas por ml. Um ml tem 18, 20 gotas. A gente faz ali umas 4 gotas no copinho de café. No copinho de café, paciente bochecha até não aguenta mais. Com água. Misturada com água. Água filtrada, o paciente bochecha até não aguenta mais e cospe. Por quanto tempo? Quantos dias? Quantos dias? Ad eterno, ad infinito. Uso contínuo. Só um instante, porque está acabando o tempo. É isso. Tá. Quando o paciente não usa outro benzodiazepínico e você conversou com o médico assistente, com o geriatra ou com o cardiologista, se ele pode trocar, aí ele engole também. Ele faz as 4 gotinhas e engole. O problema de engolir é a sonolência, né? Isso, mas quando ele não usa outro benzodiazepínico. Mas aí ele pode ter sonolência diurna, né? Talvez, isso é uma questão assim. Mas quando você pode trocar, ele já usa um benzodiazepínico para ter sonolência, né? E aí só vai ser à noite, você só faz isso. De repente só engolir à noite. Ô Wagner, eu acho que uma coisa que tem que ser falada aqui é a questão da prescrição, né? Como é que a gente prescreve o clonazepam? Com qual receituário? Você que gosta. O clonazepam só pode ser prescrito, estudante não pode prescrever nada, só pode ouvir, e tem que ser prescrito no receituário azul, que é feita a dispensa do profissional, e você tem que ir lá na Rua México 28, né? Tem que ir na vigilância sanitária, 28, e na vigilância sanitária levar o seu CRO, o carimbo, e não sei por que isso é uma bobagem, mas eles pedem como é que chama? Alvará do consultório, e eles lá te dão uma licença. Você pode fazer o receituário azul do número tal ao número tal. Aí você vai numa gráfica especializada nisso e faz, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente não tem acesso. Por exemplo, na faculdade, às vezes a gente não tem, né? E a gente acaba tendo que recorrer ao médico. Wagner, olha só. Adorei, né, Joyce? Eu amei. Muito obrigada, professor. Uma pena que o Instagram encerre a gente com 1 hora. Aí a lápis. Muito bem. Exatamente. Teríamos até perguntas. Mas enfim, né? Então, muito obrigado a todos aí. Deixa eu passar aqui rapidinho. Eu queria ver quem entrou, não dá para ver. Eu não consigo ver quem entrou. Passar? Então, a live vai ficar salva, eu vou te mandar o link, aí você vai conseguir ver. Tá. Mandar aqui. E aí eu queria te agradecer, Wagner, dizer que foi bastante enriquecedor, né? O Wagner, ele é uma pessoa que tem uma experiência incomparável com a estomatologia, né? Uma casuística absurda, né? Não só uma pessoa estudiosa, mas também que vê e atende pacientes. Então, essa parte medicamentosa, realmente, a gente só aprende com ele. Eu fiz aqui várias anotações de protocolos. Eu espero que vocês tenham feito também. Joyce, muito obrigada, representando o projeto Odontologia. A Joyce é de que período? Segundo período agora. Ela está na estomatologia 1, às terças-feiras. Ainda não. Ainda não, professor.
professor. Ah, tá Terça que bom. vem estará com a gente. Em breve. E obrigada, professor Wagner, e obrigada a Um todos que abraço para você. assistiram. Boa Estarei, tarde para estarei vocês. sempre às ordens, tá, Joyce? Oi? Para o grupo de vocês, a liga de vocês, eu estou sempre às ordens, tá? Tá bom, muito obrigada, professor. Tchau. Obrigada, Obrigado a todos. gente. Obrigada, Wagner. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente.